Nesta manhã, nós queremos compartilhar com você algo que está no nosso coração. Eu acho que nós podemos afirmar com certeza absoluta nesta manhã, que todos os que estamos aqui, de alguma maneira, tivemos a nossa vida completamente abalada nos últimos 3 meses, sim ou não? Todos. Não só eu, não só você, não somente nós que estamos aqui, mas todo o mundo, de uma maneira geral, até mesmo aqueles países aonde souberam controlar bem, e graças a Deus não houve tanto dano, mas todas as pessoas quase que do planeta, nós tivemos a nossa vida completamente transformada nestes últimos 3 meses. E a questão, meus irmãos, ninguém estava preparado para isto. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém sabia que isso ia acontecer, e ninguém se preparou para isto. A gente não se prepara para a calamidade. A gente não tem como se preparar para viver tormentas, ainda mais quando elas vêm desta maneira que veio essa, de uma maneira tão surpreendente. Então, eu quero colocar para você a seguinte questão nesta manhã: quando vêm esses momentos difíceis na sua vida, na minha, na sua, porque eles vêm, né? Poderia perguntar a qualquer um de você, se você já viveu, ou se você está vivendo um momento difícil, né? A gente nem precisa de coronavírus para ter problemas na nossa vida. O nosso dia a dia se apresentam nas nossas vidas problemas, situações difíceis, e que nós precisamos de saber lidar com elas. E a pergunta que nós queremos fazer nesta manhã mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de te lembrar ainda que quando vem esses tempos, a gente precisa, e como ser humano, porque é natural do ser humano, todos nós queremos nos apoiar em algo que nos ajude a nos manter firmes. Todos nós precisamos de nos apoiar em algo para nossa vida pessoal, para nossa família. Nós precisamos de nos apoiar em algo para ficarmos firmes e passarmos o problema ou a tormenta, passarmos a situação de uma maneira firme. E a pergunta que nós queremos colocar para você nesta manhã é exatamente esta: em quem ou em que você tem se apoiado neste tempo difícil que o mundo está vivendo? Em quem ou em que você tem se apoiado? A Bíblia tem muitas histórias de muitas pessoas, e a nossa própria história também está repleta de situações de pessoas que viveram momentos difíceis e se apoiaram em algo que realmente os sustentou. Mas também existem casos na história e na própria Bíblia. Você pode lembrar bem que a nossa galeria dos heróis da fé, por exemplo, do autor de Hebreus, no capítulo 11, ele nos traz uma galeria de heróis da fé, e se você analisa o nome daqueles heróis, você vai ver que alguns deles tiveram que lidar com situações assim, e alguns deles, eles tiveram uma ação muito boa diante da tormenta, e outros nem tanto. Nesta manhã, eu quero chamar a tua atenção para um deles especificamente, e eu quero analisar com você as tormentas que vieram na vida deste herói da fé, e quais foram as atitudes dele, e o que é que nós podemos aprender juntos com ele, nesta manhã. Estão comigo? Vamos? Quem pode dizer amém? Amém. Vamos aprender da palavra de Deus. Eu quero falar para você sobre a vida de Davi, e algo que Deus colocou no meu coração sobre a vida de Davi. Eu quero te falar nesta manhã sobre em qual muleta que você está se apoiando. Eu não sei bem se seria um bom nome para a pregação, eu sou muito ruim para dar nome nas minhas pregações, sou bem mal mesmo. Mas eu quero te falar sobre as muletas em que Davi se apoiou nos momentos difíceis que ele teve. Então eu quero aprender hoje, eu quero convidar a você que aprenda junto comigo. O melhor momento da vida de Davi foi depois que ele venceu Golias. Davi, ele sai do anonimato
e entra completamente nas páginas da Bíblia como uma pessoa tão importante, de uma maneira que você não pode hoje imaginar a vida do povo de Israel sem Davi, não tem como. Então Davi, ele sai do anonimato completamente, para entrar na história, e Davi começa a viver o melhor da sua vida. Davi, ele tem um momento de grande lucidez, de grande fé em Deus, de grande coragem, aonde ninguém poderia resolver o problema de Israel, e Davi foi lá e resolveu. Ninguém poderia enfrentar Golias, e Davi foi e enfrentou. Golias ficou o tempo todo e dias falando e desafiando o povo de Israel, até que Davi se levantou e foi e lutou por Israel e resolveu o problema. Agora Davi está vivendo o seu melhor momento. Davi começa a ficar famoso, e a própria consequência do ato bravo de Davi foi o fato de se casar com a filha do rei, porque o rei estava colocando a vida da filha como prêmio para aquele que vencesse o desafio. Davi agora sai do anonimato, Davi agora está dentro do palácio. Davi agora está casado com a filha do rei. O melhor amigo de Davi, Jonathan, ele é o filho do rei. Davi está vivendo o melhor tempo da sua vida, e de repente algo passa na vida de Davi que tudo vem abaixo. Algo acontece na vida de Davi. Todos nós, quando estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, talvez você já viveu o melhor momento econômico da sua vida, o melhor momento profissional da sua vida, aonde você pensou que você não seria abalado de nenhuma maneira, e de repente algo aconteceu, onde aconteceu algo tão inesperado, que você nem soube como agir. Antes havia dinheiro e agora já não tem mais. Antes havia trabalho, agora já não tem mais. Antes havia aplausos, agora já não tem mais. Antes havia saúde, agora já não tem mais. Antes havia um casamento sólido, agora já não tem mais. E você estava vivendo um tempo tão maravilhoso na sua vida, e de repente algo aconteceu, e você que antes tinha amigos, agora não tem mais. Muitos até que tinham igreja, agora já não tem mais. Você estava no melhor momento. Davi estava no melhor momento. Davi antes ele tinha aonde se apoiar, porque ele se podia apoiar, e é isso que nós vamos ver nesta manhã. E a primeira muleta onde Davi se apoiou foi a muleta social. A muleta social, ela engana muito a mim e a você, porque nós pensamos que podemos nos apoiar nela, a nossa posição social. A nossa posição social, ela pode ser algo muito bom em uma perspectiva, mas ela pode dar para você uma falsa confiança, aonde você acha que a sua posição social, ela vai sustentar você no momento difícil que você está passando. Davi, que se tornou o orgulho de Belém, e ele começou então a ter uma vida social completamente diferente daquela que ele tinha, e ele de alguma maneira estava confiado nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a posição social não te dará respostas para a calamidade que você está vivendo, se você não confiar em Deus. E a segunda muleta que Davi se apoiou nela, eu quero colocar como a muleta do casamento dele. É bem estranho isso, você me escutar falar que Davi, ele estava casado com a filha do rei. O fato de Davi estar casado com a filha do rei por si só, deveria dar a Davi algum privilégio que outros não tinham. O fato de ser genro do rei deveria ser uma muleta muito boa para ele se apoiar nela, para que ele pudesse caminhar no seu momento de crise, porque afinal de contas ele era o genro do rei. Então Davi, ele se apoiou nisso, o casamento de Davi. Talvez você esteja apoiado no seu casamento e você pensou que nunca aconteceria nada que abalaria tanto o seu casamento, e de repente veio uma discussão, ou veio uma desavença entre os cônjuges, e você não está sabendo como agir. Então deixa eu te dizer que você não pode se apoiar somente no seu casamento, no seu tempo de calamidade, porque talvez o seu casamento somente não te dará as respostas que você precisa. Então, que a condição do casamento também falhou para Davi. O rei, que não tinha razão nenhuma aparente para seguir Davi, de repente Saul começou a perseguir Davi.
Quem pode explicar o que acontece no coração de uma pessoa que irradia ódio todo o tempo, como foi Saul com relação a Davi? Aconteceu na sua vida que você estava ajudando alguém, a gente vai falar disso também, e Davi deu o melhor para Saul. Ele deu o melhor para Saul, e o que ele não esperava foi receber em troca aquele ódio todo que Saul tinha por ele. Talvez tenha acontecido isso com você. Você deu amor a uma pessoa, você investiu economicamente nessa pessoa, você deu compreensão, você deu amizade, você deu seu suporte, você deu sua casa. Alguns de nós hemos dado a nossa cama para pessoas dormirem. E aquela pessoa que você jamais esperava, ela começou a ter uma atitude de aversão a você, e sem você explicar, essa pessoa começou a te tratar de uma maneira diferente. Isso foi o que aconteceu com Davi com relação a Saul. Eu não sei o que é que você faria, ou o que é que você fez quando aconteceu isso com você, mas eu posso dizer o que foi que Davi fez. Davi foi urgentemente procurar o profeta Samuel. Muitos de nós, quando estamos vivendo calamidades e tempos difíceis, o que a gente quer é ouvir profecia. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Às vezes você quer ouvir uma profecia, não uma profecia, eu preciso de uma palavra profética, porque uma palavra profética vai me dar direção. Muito cuidado com isso. Claro que a palavra profética te dá direção, mas tenha cuidado quando a palavra profética realmente é profética. Davi, ele foi buscar a Samuel porque ele precisava, mas Davi, ele não foi buscar a Samuel porque ele queria ter uma intimidade com Deus. Davi foi procurar a Samuel se apoiando na sua próxima muleta, que eu chamo da muleta da religiosidade. Cuidado com ela. A muleta da religiosidade fez com que Davi fosse procurar a Samuel. E Davi entrou ali e ele procurou a Samuel, apoiando-se nesta muleta. Muitos pensam que a religião pode dar a ele o que eles precisam, mas tenha muito cuidado com isto. Não foi um passo de fé que Davi deu, mas foi um ato religioso. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A fé é para formar o crente e não para resolver simplesmente os seus problemas. Não é. A fé não é algo que eu sinto para colocar Deus ao meu serviço. Tomem muito cuidado com isto. A fé é algo que eu já tenho em mim para os momentos que eu estou aflito. Então, a minha fé, ela me direciona porque eu já tenho. Toma muito cuidado com isso. Foi uma mais muleta que Deus teve que tirar de Davi, porque Davi estava apoiando-se na muleta da religiosidade. A religiosidade faz você vir à igreja, mas não querer ter contato com Deus. Cuidado com isso. A religiosidade faz você inclusive ter uma vida cristã para cumprir regras e cumprir normas, porém sem ter intimidade com Deus. Esta muleta da religiosidade não pode fazer com que você se mantenha nos tempos de calamidades que venham na sua vida. Mas a lista de muletas de Davi era muito grande. A lista de muletas de Davi era muito grande. A minha pergunta para você hoje é: qual é a sua? Qual é a sua lista de muletas? Em que você tem se apoiado cada dia que você se levanta, vivendo o problema da pandemia, ou vivendo a situação difícil que você está vivendo no seu trabalho, ou vivendo a situação difícil que você pode estar vivendo no seu casamento, ou vivendo a situação difícil que você pode estar vivendo na sua relação familiar com filhos, ou vivendo a situação difícil que você pode estar vivendo neste momento, não sei, com amigos. Em que é que você está apoiando? Qual é a sua lista de muletas? Qual é o tamanho da sua lista? A quantas delas você já recorreu? Quantas mais faltam para você recorrer? Quantas mais? Davi tinha mais uma pelo menos, e essa de Davi também era muito forte, e eu chamo da muleta das amizades. Cuidado com ela. Eu tenho um amigo que ele vai me ajudar. Eu tenho um amigo que ele vai resolver o meu problema.
Eu tenho um amigo que ele tem muito poder econômico talvez, e ele tem muita influência política talvez, e este amigo, ele vai me ajudar, porque ele nunca me abandonou. Davi tinha um amigo que era o irmão, o amigo de Davi era Jonathan. A amizade de Davi com Jonathan, igreja, era tão grande que tem um momento que Davi se refere a ele, dizendo que o amor de Jonathan para ele foi melhor que o amor das mulheres. A amizade de Davi com Jonathan era tão grande que quando eles se conheceram, a Bíblia diz que eles se amaram com um amor filéu, não confunda isto, muito grande. Esse era o amigo de Davi, e ele podia se apoiar nessa muleta da sua amizade, sabem por quê? Porque além dele estar apoiando-se, e além de o amigo dele ser essa pessoa, quem era tão importante para ele, era o filho do rei. Cuidado com a muleta das amizades. Muitas vezes, inclusive, o amigo até quer te ajudar, mas ele não pode. Foi o que aconteceu com Davi. Jonathan, ele não pôde ajudar Davi, ele quis ajudar Davi, mas ele não pôde ajudar. Colocou inclusive a sua vida em risco para ajudar, mas ele não pôde. O que é que Deus estava ensinando para Davi? Deus estava ensinando para Davi que esta muleta da amizade, ele não poderia se apoiar nela, porque Deus queria levar Davi a um nível muito maior na sua relação com ele. Eu não sei se você está aqui hoje realmente para cumprir um rótulo de vir à igreja num domingo de manhã, e depois você ter um tempo com a sua família. Deixa eu te dizer, meu irmão, nós estamos tendo muito cuidado com isso. Nós queremos respeitar o seu tempo. Sabe, como pastores, a gente tem falado disso, sabe, nós queremos que você venha, queremos que você esteja conosco, mas queremos que você também esteja com a sua família. Mas por favor, não venha para cumprir um ato religioso, porque se você vier, você estará simplesmente se apoiando em uma muleta a mais, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. A muleta da posição social falhou para Davi. A muleta do casamento falhou para Davi, a muleta da religião falhou para Davi, a muleta das amizades falhou também para Davi. E agora, quem poderia ajudar Davi? Quantos de nós já nos vimos nessa situação? E agora o que é que eu faço? Aonde você tem se apoiado? A quem você tem buscado nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de pandemia, nesse momento onde a calamidade veio e tocou na sua porta e entrou na sua casa sem pedir licença, entrou no seu trabalho sem pedir licença? O que é que você tem feito? E como eu te disse, a lista de Davi era grande. E Davi então, ele chega na igreja. Davi agora, ele chega na igreja. Mas veja bem como foi que Davi chegou na igreja. A palavra de Deus conta essa história. Davi, ele chegou na igreja, ele foi procurar o sacerdote Aimeleque, e Davi chegou ali para ele, porque Davi queria algo que só ali teria. Davi entrou, chegou ali na igreja. E sabe, pessoas vêm à igreja quando elas buscam solução e já não encontram mais, e elas assim chegam na igreja. Davi chegou na igreja naquele momento completamente transtornado, completamente decepcionado, completamente triste, completamente sem entender o que estava acontecendo na sua vida. Depois de buscar solução em tantas outras, depois de buscar apoio em tantas outras muletas, Davi, ele chegou na igreja realmente aflito. Muitos de vocês chegam aqui assim, e talvez você esteja assim neste momento. Mas Davi, ele chegou na igreja naquele dia de uma maneira onde ele não estava entendendo o que é que Deus estava fazendo para ele. Foi assim que Davi foi a Nob. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, depois você pode ler do versículo 1 ao 9, nos conta essa história. Davi chegou ali porque Davi não estava entendendo. Eu e você, em algum momento da nossa vida, a gente não entende o que é que Deus está fazendo, e a gente está sempre perguntando, aonde é que está Deus nisto?
O salmista do Salmo 42, versículo 3, ele diz: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Porquanto me perguntam constantemente: onde está o teu Deus? Foi assim que Davi chegou. Foi assim que Davi chegou ali para o sacerdote Aimeleque. E Davi então chegou ali para o sacerdote Aimeleque, e ele estava completamente faminto. Você conhece a história. Davi queria pão. O sacerdote Aimeleque disse para ele: só temos os pães da proposição, são os únicos que nós temos. E Davi comeu e levou para os seus homens aquele pão que era consagrado a Deus. Davi estava completamente desesperado. Ele foi na igreja para saciar a sua fome física. Ninguém pode vir na igreja para saciar a fome física. Somente a igreja não pode dar para você a resposta da sua fome física, porque a igreja quer dar para você uma resposta muito maior. E Davi esteve ali então com o sacerdote Aimeleque. Versículo 4, 1 Samuel 21, do 1 a 9, vamos ler só o 4, diz: e respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. E Davi então respondeu e disse que ele queria aquele pão. Versículo 6 diz: então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia outro. E assim Davi pôde conversar com o sacerdote. Mas a muleta que eu quero te chamar a atenção, que Davi foi ali para ela, foi a muleta que ele estava se apoiando, era a muleta da confiança na arma errada, que muitas vezes eu e você temos. Naquela conversa com Aimeleque, Davi queria uma arma, ele queria se defender. E então o sacerdote dá para ele, fala para ele: só tenho aqui a espada de Golias. Aquela espada que você matou Golias com ela, ela está aqui. E Davi falou: me dá ela mesmo, porque não tem melhor que ela. Agora veja bem comigo, igreja. No episódio com Golias, Davi não quis armas. No episódio com Golias, ele deixou todas as armas. Lembram disso? Ele disse para Golias o quê? Tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não precisa de arma. Não precisou de arma. O problema maior da história de Israel foi resolvido com uma pedrada. Agora Davi quer uma arma. Agora Davi quer se defender. Agora Davi está desesperado. Onde está neste momento o Davi que as mulheres cantavam para ele? Saul feriu a 1000 e Davi feriu a 10.000. Onde está aquele rapaz corajoso, aquele rapaz que confiou em Deus? Eu e você também estamos sujeitos a passar por isto. Às vezes nós estamos vivendo um momento na nossa vida de grande coragem, que estamos cheios de fé. E nada é difícil para nós. Servir na igreja não é nenhum problema, porque eu sou o primeiro a chegar. Quantos de vocês me estão escutando nesta manhã, que às vezes estão dizendo: antes eu fazia isso ou aquilo na igreja, e hoje já não faço mais. A arma que Davi queria, ele não podia se apoiar nela. Por isso que eu chamo da muleta da confiança na arma errada. Deus teve que tirar mais essa muleta de Davi. Deus teve que tirar mais essa muleta. Muitas vezes nós lutamos com a arma errada, porque confiamos nesta arma. Muito cuidado com isto. Você precisa de confiar no Deus que te dá a arma e no Deus que te orienta, e não na arma em si. E Davi então caminha para a sua sexta muleta e última, que eu chamo a sua atenção nesta manhã. A muleta da lógica humana. Esta é muito perigosa. Esta é muito perigosa, porque dentro da sua maneira de pensar, na sua mente, do seu coração, tudo faz sentido se você atuar assim, assim e assim. Já está tudo programado, porque se eu faço assim, vai funcionar. E a lógica humana falha para você. E você não pode controlar o que está acontecendo. Qual era a lógica humana? O que foi que Davi pensou? Davi foi a Gate
E essa história está registrada em 1 de Samuel 21, do 10 a 15. Davi foi a Gate, porque sabe o que Davi estava pensando, igreja? Como os filisteus são inimigos de Israel, eu vou estar com os filisteus, porque eu vou ter proteção aí, porque os filisteus são inimigos de Saul. Essa foi a lógica e a maneira de pensar de Davi. E Davi então foi assim, e ele chegou ali desta maneira. E essa história está registrada, e eu quero ler com você, pelo menos esta, 1 de Samuel, capítulo 10, e diz: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantavam desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque mo trouxestes a mim? Falta-me doidos para que trouxessem a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa. Deixa eu te colocar o que está acontecendo aqui. Davi, quando ele foi reconhecido pelos inimigos, ele agora se fez de louco. Ninguém poderia tocar nas pessoas que tinham demência mental, ninguém poderia bater, ninguém poderia fazer nada contra essas pessoas. E a defesa de Davi, por isso que eu falo para vocês, toma muito cuidado com a arma de defesa que você está usando. A defesa de Davi foi se fazer de louco, de uma maneira tal, que a Bíblia está dizendo que ele deixou que a baba escorresse pelos cantos da sua boca. Que cena mais ridícula! Muitas vezes eu e você passamos pelo ridículo. Muitas vezes você confia que você dizer uma mentira vai te tirar da situação que você está. Depois vem e a verdade vence, porque sabemos muito bem que a verdade sempre vence a mentira, amém? Depois vem a verdade e você fica com aquela cara de ridículo diante daquela situação que você não pode fazer nada. Davi se passou pelo ridículo. A muleta da lógica humana faz com que falhemos e passemos pelo ridículo. E isso foi exatamente o que aconteceu com Davi. Davi estava só, ele já havia tentado todas as muletas possíveis. Todas as muletas possíveis. E nesses últimos 5 minutos que me faltam, eu quero que você venha comigo, para que você entenda onde é que você precisa se apoiar nos tempos de calamidade, nos tempos de dificuldade. Depois de tentar todas, Davi agora era um rei sem corte. Davi agora era um capitão sem exército. Davi agora era o marido da filha do rei, mas não tinha esposa. Davi era o amigo íntimo do filho do rei, mas o amigo falhou com ele. Davi tinha uma família, mas não tinha casa. Muitas vezes você tem uma casa, mas você não tem um lar. Entende a diferença? Tinha tudo e de repente não tinha nada. Davi precisava agora de fazer algo diferente. Davi precisava de tentar algo que ele não tinha tentado antes. E este é o desafio que eu levo você nesta manhã, para que você tente fazer algo que você não tinha feito até aqui, que chega de enganos, que chega de medos inclusive. Tem um momento na nossa vida que a gente entende que chega de atuar da minha maneira, porque eu preciso de ter uma direção nisso e atuar de outra maneira. Sabe para onde foi Davi agora? Davi foi para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Davi entrou naquela caverna, e caverna, deixa eu te dizer, que é lugar de refúgio. A palavra refúgio, meus irmãos, se tornou tão importante na vida de Davi, se tornou tão importante essa palavra refúgio na vida de Davi, que depois ele a usa em 37 dos seus salmos.
Davi foi para a caverna porque ele precisava de refúgio. Davi agora entende. E Davi entra na caverna procurando refúgio, porque ele estava sozinho e somente sozinho, em um lugar onde ele não poderia ouvir mais outras pessoas. Ele poderia ter este tempo de intimidade com Deus, para saber o que é que Deus queria dele. Agora Davi, ele se apoia na muleta correta. Agora Davi, ele está entendendo que Deus não é somente uma muleta, mas Deus é o próprio sustento da vida dele. Davi então ele entra na caverna de Adulão, e ele tem ali esse tempo com Deus. Pena que eu não tenho tempo de falar com você tudo o que aconteceu ali. Mas Davi ali na caverna de Adulão, sabe, tem um momento que eu e você precisamos de entrar neste lugar de intimidade com Deus, para que nós entendamos que aí neste lugar, eu preciso de me apoiar nesse Deus. E se Deus me pede para perdoar, eu tenho que perdoar quem me ofendeu, não importa o que ele fez contra mim. Aí neste lugar, eu preciso de entender isto. Aí nesse lugar você precisa de entender que você não tem nada para esconder mais de Deus. E você precisa de se abrir completamente para o seu Deus. Você precisa de reconhecer neste lugar que você tem falhado com Deus, não é que Deus tem falhado com você. Você precisa de reconhecer e entender que você tem falhado com a sua família, com a sua casa, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com a sua igreja, e você precisa de entrar aí e entender isso, e foi o que Davi fez, e foi o que Davi entendeu. Quando Davi entrou em Adulão, ele não tinha mais apoio, ele não tinha ninguém, mas o milagre aconteceu em Adulão. A história está registrada em 1 Samuel 22, versículos 1 a 15, não vamos para lá, porque nós não temos tempo. Mas ali, em Adulão, Davi entendeu algo que eu e você precisamos entender. Ali agora Davi, ele teve esse tempo com Deus. E Davi falou algo que marca muito bem as nossas vidas, e eu queria terminar com isto nesta manhã. Porque Davi, em 1º livro de Samuel, 22, do 1 a 5, nos conta esta história. E Davi então, ele diz algo muito importante. Porque Davi, ele queria entender o que é que Deus queria dele. E no versículo 3 diz assim: e foi Davi ali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Aqui está o ponto. Eu quero entender o que é que Deus vai fazer de mim. Eu quero entender o que é que Deus quer comigo. Deus queria Davi para ser rei de Israel. Deus queria Davi para entrar de uma vez na história e ser lembrado por mim e por você hoje como um dos personagens bíblicos mais importantes. O que Deus queria para Davi era muito grande, e Deus só pôde mostrar isso para Davi quando Davi esqueceu todas as suas muletas e foi e entendeu que Deus era o seu próprio sustento. Na minha relação com Deus eu não preciso de muletas. Na minha relação com Deus eu tenho que entender que Ele é o meu provedor. Quantos estão entendendo a palavra de Deus nesta manhã? Na minha relação com Deus eu preciso de entender que Ele não é somente uma muleta. Eu preciso de entender que Deus, Ele é quem me sustenta. Na minha relação com Deus eu preciso de entender que pode vir a maior pandemia dos séculos que nós estamos vivendo, e pode vir um second wave, e pode vir o que vier, mas eu estou entendendo nesta manhã aquilo que Davi entendeu em Adulão. Eu estou entrando em Adulão, e se você quer entrar comigo, eu quero te convidar que você fique de pé e que você feche os seus olhos. E nós vamos orar a Deus. E essa é a pergunta que eu quero que você leve para a sua casa nessa manhã. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Quantos estão dispostos a saber de verdade o que é que Deus vai fazer de você? O que é que Deus vai fazer com você? Quantos estão dispostos a entender que Deus vai te tirar desse tempo difícil e vai te levar para caminhar em lugares muito altos? Quantos estão dispostos a entender que o que Deus está fazendo não é algo somente com você? Foi o que Davi precisava de entender. Não estou tratando somente com você, estou tratando com um povo. Não estou tratando somente com você, meu irmão, minha irmã, mas estou tratando com a sua família. Feche
Feche os teus olhos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, eu quero cancelar em nome de Jesus todas as muletas que o teu povo tem se apoiado, que não venha de ti. Eu quero cancelar na autoridade do nome de Jesus, na vida de cada uma das famílias que está aqui nesta manhã, na vida de cada uma dessas famílias. Senhor, em nome de Jesus, que se desapareça das nossas vidas todas estas muletas aonde o teu povo tem se apoiado, que o seu povo se apoie em ti, ó Pai, no nome de Jesus. Como nós cantamos nesta manhã, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eu vou convidar a cada um de você agora. Nós vamos fazer de uma maneira mais organizada. Você pode passar, vamos começar daqui. Você pode passar e tomar os elementos da Santa Ceia, e nós vamos ceiar juntos. Você tome o elemento, volte para o seu lugar e espere, para que possamos ceiar juntos. Podem passar de uma maneira organizada. Nós vamos orar, não use ainda, tá bom? Porque você vai tomar e vai esperar. Nós vamos orar e vamos consagrar os elementos. Davi fugiu para a caverna de Adulão. Isso fala de encontrar com Deus em um lugar de refúgio. Isso fala de ser fortalecido em Deus e na força do seu poder. Ele não nos dará o apoio que precisamos, e sim Deus nos fortalecerá para sermos como Ele, da maneira que Ele quer, o apoio para outras pessoas. Todos têm o elemento? Por favor, é importante que todos tenham. O pastor Carlos já nos deu uma classe de como usar, né? Vamos ver se a gente aprendeu. Então você pode abrir. Antes de abrir, vamos orar. Senhor, nós queremos consagrar em nome de Jesus estes elementos. Para a tua honra e para a tua glória. Que a tua igreja, neste momento, que nós possamos, ó Deus, fazer o que a tua palavra diz. E a tua palavra diz, ó Deus, que nós fazemos isto para relembrar, segundo a palavra de Deus em 1 de Coríntios 11, 26, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quantos estão dispostos a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha? A palavra de Deus diz ainda em João 6, versículo 53, diz: Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Glória a Deus, igreja. Vamos anunciar juntos a morte de Jesus. Você pode tirar aí.
tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Façamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te adoramos, a Deus, porque podemos participar deste momento tão significativo para a tua igreja. Confraternizamos neste momento, ó Deus, com todos aqueles que estão em casa, que não puderam estar conosco, para que possamos estar juntos como família. E a palavra de Deus diz ainda que depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Vamos fazê-lo em memória do Senhor. Participemos todos do cálice. Obrigado, Deus. Te amamos, Jesus. Você já tinha parado para pensar nisso? Que todas as vezes que você faz isto, você está anunciando a morte do Senhor. Sabe até quando nós faremos isso, igreja? O próprio versículo nos dá a resposta: faremos até que Ele venha. Aleluia. Glória a Deus. Até que Ele venha nós faremos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor fortaleça a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar neste momento pelo nosso irmão Rubens. Ele estava aqui conosco agora e acabou de receber a notícia de um parente, um amigo que faleceu no Brasil, é isso? Um tio dele, ok? Senhor, nós abençoamos a vida do Rubens e de toda a família dele que está passando por este momento difícil, Senhor. Que o Senhor seja o conforto do coração dos teus filhos. Senhor, que o Senhor abençoe a vida do Rubens e de toda a sua família, Deus, para que eles sejam fortalecidos na força do seu poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos terminar o nosso culto. Quero agradecer a você. Muito obrigado por estar conosco. Próximo domingo, então, como já foi avisado, teremos quantos cultos? Às 9 e às 10h30. Você está convidado aos dois. Pastor Carlos.